explico por quê. Primeiro, era um ponto que não seria votado, entrou no acordo de última hora, então foi algo que não entrou na prioridade de análise. Como disse, eram 398 pontos de veto. Tem algumas vezes que assim, meio que vota só, você tipo, preenche uma prova tipo no Enem e manda os seus votos pra lá, entendeu? Então era 398 pontos de vetos. Então priorizei o que seria votado no dia por acordo, ou seja, tinha um acordo, isso não estava entrando no acordo, então ele priorizou dar atenção nisso. Segundo, o texto não deixa claro que isso causaria aumento. Então, eu sei que o pessoal... E não tem nenhum problema, tá? Vocês fazerem oposição contra mim ou contra a direita, não tem problema nenhum. Mas um fato é, o texto não deixaria claro que isso aumentaria o fundo. Terceiro, diante de todo o contexto, seguir as orientações da liderança da minoria, oposição e PL, que fizeram acordo e indicaram a derrubada. Além dessas lideranças, a coalizão das frentes parlamentares, empreendedorismo, agro, livre mercado também orientaram pela derrubada do veto. Então não foi somente o meu entendimento de que aquilo não aumentaria. Agora, peraí, né, galera? Vocês querem mesmo querer tipo, me atacar como se eu fosse um cara a favor do veto, um cara que nenhuma eleição usou 1 centavo de fundo? Eu não usei. Então, assim, o que dói mais na pele? Você ser um cara que... você votou agora contra o aumento de fundo, que nem era isso especificamente. A minha vida já mostra por si só que eu sou contrário a isso, cara. Em nenhuma das minhas campanhas eu usei fundo eleitoral pra isso. Boa. O mamãe falei, tá defendendo agora. Não defendi e agora defende. Enfim, então assim, cara, mais uma vez, eu não tenho nenhum problema, bicho. E Igor, eu tô, bicho, graças a Deus, cara, que Deus olhou pra mim, teve graça, misericórdia pra cuidar de mim, porque eu não mereço um pingo daquilo que eu tenho muito mais do que eu mereço, cara, assim, saí de uma favela, velho, cabana do Pai Tomás, meu pai começou vendendo coxinha, a minha mãe trabalhava no 12BI, que era um supermercado, colocando 8 ou 9 horas por dia, aquele saco, sabe, de coloca soja, não sei o que, um monte de coisa, sementes. E me tornei deputado federal, cara, assim, o Elon Musk que me segue, compartilhou um vídeo meu, assim, o presidente da República, já estive no Palácio do Planalto, como vereador, aprovei 9 leis, deixei lá, até hoje não tem nenhuma linha sobre corrupção minha, sobre emenda. O que os caras têm pra falar que seu primo foi pego com 30 quilos de maconha. Falei, mas e daí? Imagina você responder por toda merda que teu parente faz. Eu tenho algum relacionamento com isso? Tive alguma coisa a ver? Mas você mandou milhões de emenda... depois eu passo o contato dele pra você. Tô zoando. Tô brincando. Eu falei, o meu primo é um primo que eu vejo em casamento e em velório, tenho um relacionamento com ele. E outra, mas você mandou emenda pra cidade. Cara, coincidência ou não, foi a cidade que eu mais tive voto proporcional em Minas Gerais. Quase 40% da cidade votando em mim. Então eu mandei. E por outra coincidência, o pai dele era candidato a prefeito e perdeu. Então o dinheiro que eu mandei pra lá não foi nem pros caras que eles estão falando que eu fui. Então assim, por essas e outras... que eu vejo que eu conquisto a confiança das pessoas, não, Igor. Cara, eu não sou tipo assim, nossa, você é radical, você não conversa com ninguém, eu converso com todo mundo, cara. Eu só não converso com o Janones, por insalubridade. Tirando isso, cara, eu converso com qualquer pessoa, cara. Porque, Igor, eu não olho pra esquerda e falo assim, eu odeio vocês, quero que vocês morram, quero que vocês vão pro inferno. Não, cara, eu quero que o mesmo Deus que me alcançou e falou, olha, você não merece, assim como ele. Porque... Deixa eu te dar uma história aqui, se eu não me engano, é de Felipe Neri. Se eu não me engano, ele era um rei e tal, uma autoridade, e ele estava numa praça e viu um ladrão indo pra cadeia. E aí ele chega e fala assim, lá se vai, Felipe Neri, se não fosse a graça de Deus. Então eu me sinto da mesma forma. Poderia ser eu, cara. Poderia ser eu. Então eu sempre vou estar com o meu braço, o meu coração, do meu lado cristão aberto, para se uma pessoa quiser conversar comigo, eu conversar com ela. Pô, você acha que eu quero que feminista morra? Não. Eu quero que ela seja alcançada por Cristo e pare de apoiar matar crianças dentro do ventre. Nicolas, você quer que o quê? Que o Lula... eu quero que ele pague pelos crimes que ele cometeu e eu quero que, nem que seja nessa hora, na hora da cadeia, ele encontre Jesus, cara. Paulo não matava cristão? Tomara que Janones encontre o Senhor. Porque Paulo, que matava cristão, se tornou o maior evangelista, o Janones, que é o maior mentiroso, vai ser o maior divulgador de verdade. Então, paralelamente... O que eu sinto, e para poder encaminhar para o fim, é o seguinte. As pessoas, Igor, acabaram perdendo a esperança naquilo que realmente tem a esperança, que é o Senhor. As pessoas transferiram para a política a responsabilidade das atitudes delas individual. Isso é muito fácil, né? Fulano de tal me salva, fulano de tal vai salvar meu filho, fulano de tal vai cuidar da minha família. Cara, a política não tem a capacidade de redenção.
quem faz isso, eu acredito como cristão, é o Senhor, cara. Ponto. Ele fez isso na cruz, morreu, me sacrificou por mim, e nele eu tenho essa salvação. Agora, quantos lares, bicho, não foram destruídos, tipo assim, de não querer conversar, de não querer, sabe, por conta de uma coisa que é vã esperança. Você pega Salomão, inclusive, eu trouxe esse livro aqui, ó, que chama Meditações em Provérbios, e eu quero te dar, ele é de Charles Spurgeon. Obrigado, cara. Ele é considerado o príncipe dos pregadores. Aqui são 22 provérbios que fala sobre amor, sobre caridade, sobre humildade, sobre, enfim, amizade. E eu quero te dar esse livro. Obrigado, porque cara. Valeu. Esse cara realmente ajudou muito a mudar minha vida, junto com vários outros. C.S. Lewis. Bonito. Cara, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Francisco Fausto, enfim, A.W. Tozer, muita gente boa. C.S. Lewis, que me ajudou muito na minha caminhada cristã. E quando você olha, cara, pra minha figura referencial de todas, quando eu olho, ela se chama Cristo. E todas as vezes quando eu entro lá naquela câmara, eu entro naquele congresso, eu falo assim, cara, o que Cristo faria? Assim, eu mesmo pessoas que eu divirjo, e eu sei que ele não vai ter problema nenhum de eu expor isso aqui, e eu também não fiz problema em me gabar ou falar disso aqui não, mas é o meu coração. Eu vi que um dia o Kim Kataguiri, ele deu uma entrevista falando que, tipo, até tava tomando remédio, depois que o pai dele, enfim, morreu, entrou numa depressão e tal, tudo mais. E eu lembro que eu vi aquilo dali, cara, eu falei, bicho, caramba, velho. Se eu perder meu pai, né? Ele falou assim, cara, eu sou deputado federal agora, fiz isso, meu pai não pôde ver. E hoje eu, como pai, eu olho e falo assim, cara, e eu perdi também um tio que eu considerava um pai, e eu lembro que quando eu tava indo pro meu casamento, nunca tinha acontecido isso comigo. A minha ficha caiu, cara. Eu falei assim, caramba, velho. Meu tio não vai me ver casar. Ele não me viu virar deputado federal. E eu senti a dor dele. E numa proporção bem menor, né? Porque era o pai dele. No caso dele, E aí tinha um livro que eu li que chama A Anatomia do Luto, que é de C.S. Lewis. E me ajudou muito. E aí, no primeiro, acho que mês, ou sei lá, de congresso, eu dediquei pra ele e entreguei. Falei, Kim, lê aí, cara. Eu acho que vai ser bom. Foi bom pra mim e tal. E depois, sei lá, de um mês ele leu. Falou, cara, obrigado, tipo, minha visão, pelo menos sobre você, tá diferente. Então, se as pessoas soubessem, as pessoas que eu converso, elas se assustariam. Porque, cara, foi isso que Cristo fez. Eu não fico andando com corruptos. Porque Jesus andava com discípulos. Mas, quando ele tinha oportunidade, tanto ele ir até, quando uma pessoa ia até ele conversava, cara, ele estendia a mão pra prostituta, pro fariseu. Você tá entendendo? Então, assim, a política, pra mim, ela é um meio de eu poder colocar Cristo naquilo, cara. Porque isso foi o que, de fato, mudou minha vida. O que mudou minha vida não foi política, cara. Tipo, de transformar o meu caráter, de transformar quem eu sou. Então, hoje, o que é mais importante pra você, Nicolas? O que é mais importante pra mim hoje é eu conseguir realizar o meu trabalho da maneira mais honesta possível e, enfim, representar as pessoas. É eu ser um bom marido, eu ser um bom pai. E, cara, pra mim, nada mais importa. E eu obedecer a Deus, acabou. Então isso que muitas vezes me dá força, o cara fala assim, pô, e aí, cara, se for preso, se for perseguido, as pessoas não entendem que... Eu não tô falando que eu quero perseguir isso, tá? Tô falando que eu quero ser preso ou quero ser morto. Mas eu tenho plena convicção de que isso aqui é uma morada passageira. Se você pegasse todos os seus bens hoje e estivesse passando por uma cidade que não é sua estadia final, você depositaria todo o seu dinheiro lá? Não. Então por que eu vou depositar tudo aqui, cara? Então por isso que a minha esperança não é em eleições ou em quem vai ganhar. Porque eu vi isso acontecendo dentro da direita. Chutando balde, família, amigos, fé, porque o Bolsonaro perdeu. Pô, quer dizer então que a tua fé, a tua certeza, ela tá com a circunstância do que acontece aqui no mundo? Cara, eu não sou movido por isso. Então eu tenho uma firme convicção disso, cara. E se as pessoas soubessem quem talvez eu converso, que eu troque delas, se assustariam. Porque o meu lado de estender a mão é muito maior do que o meu lado de chegar e combater. Ah, você vai deixar de combater o mal por conta disso? Claro que não. Jesus, quando vendo